Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre a aplicabilidade de Freud, analisando de uma vez por todas se a psicanálise é científica ou não. No Brasil, para a cultura popular e mesmo para a parte da academia, a palavra psicanálise evoca respeito e prestígio. Contudo, no restante do mundo, várias escolas de psicologia categorizam a psicanálise mais como uma curiosidade histórica. Nesse vídeo, irei me aprofundar especificamente sobre a psicanálise e se ela se enquadra dentro da definição de ciência. Lembrando que o vídeo não possui viés nem posicionamento, somente trarei uma explanação de fatos. Mas afinal, o que é a psicanálise? De acordo com Sigmund Freud, a psicanálise é um método de pesquisa, uma forma de tratamento e uma teoria. Freud é considerado o pai da disciplina. A palavra psicanálise surge em um par de artigos publicados por ele em 1896 e 1897. Enquanto método de pesquisa, a psicanálise consiste em aplicar o método de livre associação e interpretação a fenômenos como pensamentos, conflitos, lembranças e desejos. Nesse sentido, a pessoa deve dizer tudo o que vier à mente e o psicanalista buscará um significado oculto no que poderia ter sido a causa desses fenômenos. Como forma de tratamento, a psicanálise consiste na aplicação de métodos interpretativos para descobrir os motivos inconscientes dos fenômenos psicológicos, partindo do pressuposto de que a interpretação correta tem efeitos positivos no paciente. Enquanto teoria, a psicanálise é composta por vários conceitos e suposições gerais. O conceito mais conhecido é o de inconsciente, ou seja, a parte da mente cujo funcionamento ocorre de forma oculta ou paralelamente à consciência. Supõe-se que certos pensamentos são banidos da consciência e passam para o inconsciente, mas continuam produzindo efeitos em fenômenos como sonhos, lapsos de linguagem e sintomas físicos ou psicológicos. Outros conceitos psicanalíticos essenciais são o complexo de Édipo e Electra, a inveja do órgão sexual masculino por parte das meninas, as fases de desenvolvimento sexual e as instâncias psíquicas, como id, ego e superego, que explicariam nossos conflitos psicológicos. Contudo, esses conceitos não encontram apoio na ciência sobre o cérebro e comportamento humano desenvolvido ao longo do último século. A maioria dessas ideias, de fato, foi elaborada por Sigmund Freud a partir de observações feitas em um número pequeno de pacientes, oriundos de um contexto cultural e econômico muito específico. Além disso, diversos pacientes foram comprovadamente pressionados e sugestionados pelo próprio Freud para concordar com as teorias do psicanalista. Há evidências históricas abundantes de que alguns casos chaves da gênese da psicanálise foram propositalmente distorcidos e muitas vezes completamente inventados por Freud para que se encaixassem no molde de suas ideias pré-concebidas. A psicanálise não é amparada por boas evidências científicas de eficácia clínica. A maioria dos estudos conduzidos com a prática e que mostram algum tipo de efeito positivo carece de grupos de controle, randomização e cegagem, elementos cruciais para testar a eficácia de qualquer técnica médica. Além disso, o método psicanalista tem outros problemas, como a desconsideração do efeito placebo ou da remissão espontânea. Aos poucos, o mundo está abandonando a confiança que tinha na prática da psicanálise. Contudo, essa vertente ainda é extremamente forte em 3 países: Argentina, Brasil e França. É uma tarefa difícil sintetizar todas as críticas e refutações existentes à psicanálise. Por essa razão, vou citar apenas alguns pressupostos da psicanálise que já foram refutados pela ciência ou não possuem base o suficiente para testes científicos. De fato, como um homem de seu tempo, Freud era comprovadamente machista. Porém, mais do que isso, ele criou teses se baseando em concepções misóginas.
Dentre elas, temos a inferioridade intelectual e moral da mulher, a inveja do órgão sexual masculino, o complexo de castração, o orgasmo vaginal e a anormalidade do masoquismo feminino. Não há dados clínicos nem experimentais que apoiam essas hipóteses elaboradas por Freud. A única coisa que existe são efeitos psicológicos da discriminação contra a mulher na sociedade atual. Não há dados confiáveis, clínicos ou antropológicos que indiquem a existência do complexo de Édipo. Temos explicações que mostram a incompatibilidade dessa hipótese com os resultados da ciência, pois sabemos que o hipotálamo, que é encarregado pela excitação sexual, não está desenvolvido até os 4 anos de idade, e evidências mostram que não existe atração do filho pela mãe e da filha pelo pai, e vice-versa, exceto em casos anômalos e atípicos. Freud comenta bastante sobre a sexualidade infantil. De fato, a sexualidade reside no cérebro e não em órgãos genitais. Sem o hipotálamo e os hormônios que essa área sintetiza, não haveria nenhum desejo ou prazer sexual. Porém, o cérebro infantil não tem maturidade fisiológica necessária para produzir prazer sexual. Para entender a sexualidade, em vez de simplesmente especular, é necessário realizar investigações psiconeuroendocrinológicas e antropológicas, que não foram realizadas por Freud. A psicanálise propõe que a personalidade resulta do modo de aprendizagem do controle do esfíncter. Porém, isso se demonstrou falso. Pesquisas têm mostrado a inexistência dessa correlação. As personalidades oral e anal são produtos inventados de Freud, sem fundamentação científica. Existem muitos tipos de personalidade, e todas são produtos do genoma, do ambiente e do esforço próprio. Além disso, longe de ser inalterável, a personalidade pode ser transformada radicalmente por doenças cerebrais, acidentes vasculares, drogas e reaprendizagem. Outra teoria freudiana é de que os atos falhos, chamados de lapso de linguagem, revelam desejos reprimidos, como por exemplo, trocar a palavra casado por cansado. Na realidade, a maioria das transposições de palavras são erros inocentes que não têm nenhuma relação com desejos reprimidos. Por exemplo, pode-se provocá-las deliberadamente a partir de trava-línguas. Além disso, alguns indivíduos são mais propensos do que outros a cometer esses erros. Segundo Freud, o superego reprime desejos e recordações vergonhosos que se armazenam no inconsciente. Dessa maneira, o analista psicanalista descobriria com o método de livre associação. Contudo, os experimentos mais notáveis sobre o tema, incluindo da famosa pesquisadora Elizabeth Loftus, falharam em encontrar sinais da representação psicanalítica. A experiência clínica mostra que não existe livre associação, uma vez que o analista psicanalista transmite ao seu cliente as suas próprias hipóteses e expectativas. Assim, o cliente confirma o que o analista espera dele. A memória é perfeitamente manipulável e até falsas memórias podem ser implantadas por meio de conversas com psicanalistas e hipnólogos. Porém, é fato que seres humanos descartam memórias denominadas reprimidas durante o primeiro ano de vida, porque o hipocampo não amadureceu o suficiente para armazenar memórias duradouras. Para alguns, a principal contribuição da psicanálise para o desenvolvimento humano está relacionada com as forças inconscientes que motivam o comportamento humano. De fato, os estudos de Freud ajudaram a aumentar o interesse em tal concepção da psicologia. Contudo, ele não foi o primeiro a abordar essa parte do conhecimento, além do fato de trazer diversas concepções errôneas sobre o inconsciente humano. A ideia que alguns têm de Freud de ter descoberto o inconsciente não se sustenta diante dos fatos. A concepção de que a mente humana teria uma porção inconsciente é antiga. Em termos filosóficos e como proto-psicologia, havia recebido a elaboração detalhada na obra de Gottfried Wilhelm Leibniz. No século XIX, Eduard von Hartmann trouxe uma perspectiva sobre o conceito, com o livro Filosofia do Inconsciente, publicado quando Freud tinha 14 anos de idade, trazendo uma visão bem mais científica em comparação com a psicanalista. Para Sigmund Freud, o ser humano é muito irracional, sendo dominado pelo seu inconsciente. Contudo, essa visão pessimista da humanidade não é baseada em dados empíricos.
É verdade que alguns processos mentais escapam, de fato, da consciência. Também é verdade que muitas vezes temos impulsos irracionais. Porém, às vezes, conseguimos controlá-los. Por isso, construímos mecanismos de educação e controle social. Em sua concepção de inconsciente, Freud acrescentou um caráter inteligente para o inconsciente, algo como um fantasma dentro de um cérebro com personalidade e interesses próprios, sem adotar qualquer método rigoroso de investigação para testar tal hipótese. Além disso, o que ele apresentou como evidência para a existência desse inconveniente dinâmico foram sonhos e atos falhos, que se provaram não científicos, como anteriormente citados. De fato, existem processos inconscientes, como os atos involuntários, piscar e respirar. Mas o que Freud fez foi apenas invocar um inconsciente metafísico, com características muito mais místicas do que científicas. Freud estudou medicina na Universidade de Viena e atuou como neurologista, embora ele mesmo não tivesse afirmado que nunca havia se considerado um médico propriamente dito. Seus trabalhos científicos não tiveram nenhum impacto em sua época e seus estudos eram muito superficiais. Nas últimas décadas do século XX, após a liberação de uma série de cartas e outros escritos que haviam sido censurados por seus herdeiros, emergiu um retrato pouco conhecido da figura de Freud. Viciado em cocaína, obcecado com o sexo, mentiroso e bastante misógino. Graças a essa visão pouco difundida sobre o psicanalista, no futuro irei trazer um vídeo sobre o lado oculto de Freud, assim como o lado oculto de Gandhi, vídeo já postado no canal. A elaboração da psicanálise deu-se a partir das reflexões de Freud a respeito de alguns casos exemplares, onde o austríaco se portou com falta de ética e de rigor científico em seus estudos. Um dos casos mais importantes foi o chamado Homem dos Lobos, pseudônimo que Freud atribuiu a Sergei Pankejev, que sofria de graves neuroses e pesadelos recorrentes. Freud interpretou os sonhos do paciente, concluindo que eles estavam relacionados a um abuso sexual sofrido na infância. Freud disse que após um longo tratamento, Sergei havia sido curado. Mais tarde, o paciente ficou doente outra vez e teve um segundo tratamento realizado por Freud. Porém, Sergei nunca obteve qualquer cura via terapia psicanalítica. Sua condição piorou consideravelmente enquanto era tratado por outros psicanalistas. Além disso, Sergei recebia um salário mensal da Fundação Sigmund Freud, com o objetivo de mantê-lo escondido em Viena, para que o fracasso não viesse a público, pois na história psicanalista o caso estava sendo registrado como um sucesso terapêutico. Diferentemente do que afirmam alguns psicanalistas, as evidências científicas mostram que a psicanálise possui basicamente nenhuma eficácia. Assim, não há evidências de que a psicanálise seja efetiva como psicoterapia. Foi realizado um estudo de acompanhamento com 50 pessoas que foram submetidas à terapia psicanalítica em um período de 6 meses e concluíram que a psicanálise não foi efetiva para o tratamento dos pacientes. Em uma meta-análise de 142 estudos científicos, a conclusão foi que a psicanálise e outras terapias chamadas humanísticas são indistinguíveis do efeito placebo. Além disso, não existe qualquer evidência de que a psicanálise seja efetiva no tratamento de sintomas de autismo. O Ministério de Saúde da Espanha não recomenda a terapia psicodinâmica como tratamento do TEA e salienta que a abordagem psicanalítica do autismo constitui um dos maiores erros da história neuropsiquiátrica infantil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, não tem recomendado mais a psicanálise como terapia para o autismo. Dessa maneira, é possível notar que, de fato, a psicanálise não se constitui como uma ciência, colocando em xeque a aplicabilidade de Freud. Diversas instituições discriminam o uso de tal prática, uma vez que ela não influencia positivamente no desempenho clínico dos pacientes. Assim, caso queira fazer uma análise factual e científica, ou até mesmo um procedimento clínico, é necessário muito cuidado com o uso de conceitos freudianos e psicanalistas, uma vez que os mesmos se provam ineficazes.
Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like, se inscreva no canal. Mas é isso, valeu! Of the Soviet military buildup. That's one small